Tem um problema. Então, nós estamos aqui do Recanto de Luz Irmã Sheila, fazendo nossa live aqui de casa, né? Aqui em Ribeirão Pires, e continuamos com as atividades interrompidas. Apenas tudo aquilo que é possível ser realizado através de sala de áudio, Webex, Zoom, isso está continuando, né? Nossas atividades, todas elas não são presenciais. Temos algumas coisas que, obviamente, fazemos no Sheila, mas em grupos muito pequenos mesmo. Então, vamos dar início, após as boas-vindas a todos vocês, com o nosso Pai Nosso, né? Pedindo a Deus que Ele nos intua, que Ele nos proteja, nos ajude, para que esse trabalho seja o mais profícuo possível para todos, né? Que seja de muito bom proveito para mim, para vocês, enfim, para todos que assistirem essa reunião pública. Então, vamos fechar os olhos para que possamos nos concentrar e fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu queria começar agradecendo, como sempre, a ajuda recebida para que as atividades possam continuar, aquelas atividades ligadas às famílias. Hoje nós fizemos um apelo com relação ao drive-thru, que será amanhã e sábado, né? E queríamos agradecer todas as doações, vai chegar uma doação, inclusive, de São José, livros, coisas desse tipo. Então, nós agradecemos a todos aqueles que têm colaborado para que a casa se mantivesse aberta, aberta no sentido financeiro, obviamente, né? E para que as famílias pudessem continuar recebendo as cestas básicas, as roupas e assim por diante. Assim como o nosso bazar, que continua funcionando aqui na Miguel Prisco, né? Que é perto do Sheila, toda sexta-feira, dando continuidade às atividades que nós tínhamos antes da pandemia. Queria agradecer também a Doutrina Web Rádio, lá do Rio de Janeiro, que está retransmitindo, agradecer a Andréa pela generosidade, pela constância que nos brinda, ao Dorival Strello, da Rede Espaço Espírita de Barra Velha, que hoje ele mandou uma mensagem dizendo, vou retransmitir, né? E queria também agradecer a todos aqueles do Sheila, né? Todos os voluntários, tarefeiros do Sheila, que estão mantendo as bolas no ar, né? Estão fazendo com que as coisas aconteçam e as atividades continuem. Então, agradecimento a todos eles, né? Me pediram para não esquecer de falar a respeito da vaquinha eletrônica, então eu estou já avisando que ela está ativa, né? E é uma maneira, inclusive, de pessoas que estão mais longe de ajudarem, né? Se, pois, quiserem fazer alguma contribuição destinada à cesta propriamente dita, é só mandar o WhatsApp para nós que a gente faz a segregação daquilo que vai para ajudar a manter a casa com as contas e aquilo que vai destinado para as cestas. O bazar, eu falei Rua Miguel Prisco, mas eu não falei o número, é 583. Então, é 583. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o drive-thru, né? Eu vou mostrar para vocês.
depois que você voltar. Isso aí. Então, estamos de volta aqui. Foi uma operação errada realizada por mim. Na hora de eu trocar o que eu queria mostrar, eu acabei desligando. Então, estamos de volta. Então, vamos ao que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver, já estamos com o pessoal de volta, 36 pessoas, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Perdoe-me por estar retornando a conversar com vocês a respeito do drive-thru, mas até hoje de manhã, quando eu acordei, fiz uma analogia, né? Hoje é setembro lembra Setembro Amarelo, e nós estamos realmente numa situação amarela com relação aos suprimentos para compor as cestas básicas das uma centena de famílias que nós, desde uns 2 anos atrás, estamos ajudando através da doação de vocês. Nossos estoques estão muito baixos, né? E amanhã nós teremos o drive-thru no Recanto Luz Irmã Sheila, na Rua Áustria, número 57, e no sábado também teremos o drive-thru novamente. São sempre 2 vezes por mês, né? Uma quarta-feira e um sábado, das 10 às 6 da tarde, embora nós tenhamos gente o tempo todo no Recanto de Luz Irmã Sheila para receber os alimentos para compor as cestas básicas. Então, como nós realmente estamos com os estoques muito baixos e estamos muito próximos da entrega da cesta, eu venho fazer um apelo novamente para vocês. A pandemia realmente bagunçou completamente todo esse processo nosso, bagunçou a vida de vocês, coisa e tal, mas nós estamos chegando, eu acho que estamos chegando nos estertores. Daqui a uns 2 meses, 3 meses, a coisa já está muito mais normalizada. E eu acredito que em janeiro, fevereiro, a gente retome, acredito, sou eu, estou falando, acredito que a gente retome as atividades normalmente, porque por enquanto é tudo feito em lives, né? As aulas e assim por diante. Então, eu fazer esse apelo para nos ajudarem a conseguir mais nesse mês, em setembro, graças à generosidade de vocês, nós conseguimos em abril, conseguimos em março, conseguimos em maio, conseguimos em julho, agosto, e agora, nesse momento, a gente está realmente precisando da ajuda de vocês para que a gente continue, pelo menos nesses últimos 3 meses, né? É que nem corrida de Fórmula 1, né? São as últimas 3 voltas, né? Porque quando se normalizar, a coisa volta num patamar melhor, né? Porque com as atividades da casa, o pessoal vem, a gente consegue, na realidade, uma arrecadação melhor. Então, é um apelo para vocês. É Setembro Amarelo das cestas desta vez. E eu peço a ajuda de vocês para que nós possamos, mais um mês, dar uma alegria a essas pessoas, né? E se vocês puderem, eles também têm animaizinhos, né? Então, tragam sua ração. Se vocês puderem também contribuir com ração, porque nós soubemos da espiritualidade. E, olha, é uma coisa engraçada, porque normalmente isso não vem, mas nós soubemos da espiritualidade que também os petzinhos, os animaizinhos dessas famílias estão passando muita fome em função desse período complicado. Conto com vocês, mais uma vez, e agradeço de coração que Deus dê 10 vezes mais para vocês, tudo aquilo que vocês fizeram por essas famílias ao longo desses meses todos. Um beijo no coração e um bom dia para vocês. Lembre-se, amanhã, quarta-feira e sábado, das 10 às 16, drive-thru, Rua Áustria, número 57, aqui em Ribeirão Pires. Não podendo, use a vaquinha eletrônica. Não podendo vir, mora em outra cidade, use a vaquinha eletrônica. Tchau. Bom, o apelo está feito e agradeço já a ajuda. Essa gravação foi ao ar hoje de manhã e já recebemos, inclusive, respostas
muita gente que está nos ajudando, né? Então, Oxalá, esse mês também, a gente consiga fechar tudo isso, graças a vocês, porque, na verdade, quem está realizando tudo isso são vocês. Eu vou pedir agora para a manager fazer a escolha de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Aleatória. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, né? Está no item 8, então quem quiser acompanhar, está no item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma seu antagonismo sobre a Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os de sangue, né? Os verdadeiros laços não são da consanguinidade, de sangue, mas os de simpatia. Esses são os verdadeiros laços dentro de uma família. Da comunhão de pensamentos que une os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, comprazerem-se juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências, né? Então, nós temos dois tipos, duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais, que têm afinidades, já são amigos, já se amam, e pelos laços corporais, que não necessariamente têm afinidades, né? As primeiras, que são as que têm laços espirituais, elas são duráveis e elas se fortalecem numa reencarnação. À medida que o tempo passa, não é só na reencarnação, mas também quando se encontram no mundo espiritual, elas vão se fortalecendo, né? E se depuram, então as pequenas arestas vão sendo retiradas. E elas se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis com a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito. Porque quem quer que faça a vontade do meu Pai que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe, né? Então, essa é uma passagem que muitas vezes ela é comentada quando a família de Jesus foi lá buscá-lo, né? Porque acharam que ele não estava bem de cabeça, bem de mente, e ele fala: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esses são meus irmãos, esses são minha mãe. Porque, na verdade, ele se referia àqueles que estavam com ele naquele instante, que compartilhavam dos interesses, né? Compartilhavam da busca pelo conhecimento sobre Deus, sobre o futuro, como é que seria na realidade a vida do lado de lá, e eles se reuniam e ouviam, né? Embebecidos, todo o conhecimento, toda a doutrina, toda a parte moral que Jesus passava àqueles que eram, na realidade, afins para ele, né? Por isso que estavam com ele. Uma coisa que eu queria comentar a respeito dessa questão das famílias, não agora pelo lado da afinidade, mas sim pelo lado da necessidade reencarnatória, né? Nós vivemos muitas situações em que a gente
até se acha estranho com relação a parentes, né? Fala que coisa, né? Não parece ser exatamente ligado à minha família e assim por diante. Mas eu vou começar por outro caso. Não sei por que me veio para falar sobre isso, mas eu vou começar sobre outro caso. Alguns anos atrás, isso ficou conhecido dentro do Espiritismo. Nós tivemos um caso de um garoto de 7 anos que morreu tragicamente no Rio de Janeiro, ele desencarnou tragicamente no Rio de Janeiro, e ele foi arrastado por um carro. Foi uma espécie de assalto à família, e ele ficou preso no carro, foi arrastado. Isso foi muito chocante, tudo já faz alguns anos, não são há poucos anos, já faz alguns anos, né? Depois, dentro do Espiritismo, nós acabamos ficando sabendo o porquê de tudo isso, né? Inclusive, os pais se levantaram, ao invés de, sei lá, desistirem da vida, de viverem amargamente, montaram uma ONG, fazem um trabalho maravilhoso, acredito que façam um trabalho maravilhoso no Rio de Janeiro. Eu perdi alguns detalhes depois de tantos anos, né? Por isso que eu não tenho mais tantos detalhes. Mas eu lembro do cerne da questão, né? E eles se tornaram espíritas, eles já eram mais ou menos simpatizantes e eles se fortaleceram dentro do espiritismo. E numa sessão de cartas consoladoras, né? E eu não sei onde é que foi, mas numa sessão de cartas consoladoras, eles receberam uma carta psicografada do filho, né? O filho tinha 7 anos quando ele desencarnou. E ele explicou o que aconteceu, né? Ele comentou que há uns 2.000 anos atrás ele era do exército romano, ele era tipo um centurião, alguma coisa assim, e era responsável por uma região. Se não me falha a memória, era a Síria. Se não me falha a memória, ele era responsável pela Síria. E ele tinha como hábito, como prazer, matar as pessoas puxando em bigas. Ele tinha uma biga, ele amarrava os seus desafetos, seus inimigos, e puxava, e a pessoa acabava sendo desencarnando. Olha a similaridade do que aconteceu com ele nessa reencarnação, né? Ele disse que durante muitos séculos esteve nas trevas mesmo, né? Nas regiões trevosas, umbrais e assim por diante. Depois de alguns séculos veio o arrependimento, o remorso, falou que foi uma dor de consciência alucinante, né? E depois de passados alguns séculos ele foi resgatado. E durante, se não me falha a memória, 3 séculos, ele procurou se preparar para uma reencarnação redentora, redentora. E foi difícil, ele comenta nessa carta que foi difícil achar os pais que estivessem dispostos a passar por essa experiência, né? E ele agradeceu aos genitores que tinham passado pela experiência por vários aspectos. Primeiro, pela oportunidade, porque agora a consciência dele estava aliviada e ele não sofria dos remorsos, o complexo de culpa que ele tinha, que o transformava num ser totalmente transtornado durante séculos, e agradecia também por outro motivo, porque tanto o pai como a mãe tinham sido vítimas dele naquela época, e eles, apesar disso, já tinham perdoado e aceitaram a missão de receber o filho, para que ele passasse pelo resgate, por essa prova expiatória, para que ele depois pudesse estar num outro patamar, né, um patamar mais equilibrado e assim por diante. Não sei por que veio a intuição de falar sobre isso, está relacionado, obviamente, a essa questão das afinidades. Eles não eram afins. Na verdade, o pai e a mãe tinham perdoado, né? Já tinham perdoado antes, porque eles aceitaram a missão reencarnatória. E olha que coisa maravilhosa, aonde chega, que raias chega o perdão, né? E eles deram uma oportunidade para esse espírito fabuloso, né? Mas nós temos inúmeros casos menos trágicos de pessoas que são recebidas no seio familiar e que não fazem parte das nossas famílias de afinidade. No caso daqueles genitores, eles eram as vítimas, mas muitas vezes as vítimas são os filhos que nós recebemos.
e que acabam vindo para que a gente possa devolver a eles alguma coisa que não fez, ou que foi retirado, por exemplo, né? Vamos imaginar que numa reencarnação passada, eu não fui um bom pai, e eu desandei meu filho, na verdade, ou a filha, não fiz que ela evoluísse, eu passei conceitos morais errados, e ela, ou ele, né, foram para o mau caminho, ou então eu abandonei, eles acabaram ficando órfãos, e assim por diante. Eu tenho que resgatar isso, né? A lei da causa e efeito, a lei da justiça de Deus, ele não pune, mas Deus pede que a gente devolva o que tirou, né? Ou faça o que não fez, né? Esse é o processo de reharmonização, né? Se eu roubei, eu tenho que devolver o que eu roubei. Se eu matei, eu tenho que devolver de várias formas. Por exemplo, através da vida. Eu matei alguém e ele vem como meu filho numa outra reencarnação, porque eu vou estar devolvendo a vida para ele. E todas as oportunidades que ele perdeu, porque eu o matei numa outra reencarnação, eu vou de alguma forma compensar agora. Se ele deixou de cumprir o programa reencarnatório dele, sei lá, 200 anos atrás, porque eu, na realidade, eu o assassinei, agora eu vou ajudá-lo a alavancar um programa reencarnatório para ele, né? É assim que funciona a lei. É uma lei de compensar, uma lei de reharmonizar. O que eu quebrei, eu tenho que consertar, né? Eu costumo usar essa expressão. O que eu desarmonizei, eu tenho que harmonizar, né? A lei funciona assim. A lei não é punitiva. A lei é de justiça. Ela é muito clara, ela diz. Você tirou, você tem que devolver, né? Agora, quando a gente não quer devolver, a gente acha que está certo e não quer devolver, aí sim que vem a expiação. A expiação ela é típica nas pessoas que não querem entender que elas precisam se reharmonizar com a lei. Para aqueles que já veio o remorso, já querem consertar o que fizeram, eles vão receber provas. A expiação é principalmente para fazer com que as pessoas mudem de conceito, de valores e crenças, e caia a ficha. Não, eu errei mesmo. Tem razão, eu errei, eu tenho que consertar o que errei, né? Essa é uma das diferenças entre provas e expiações, né? Então, muitos daqueles que nós recebemos dentro do seio familiar foram pessoas que nós prejudicamos e prejudicamos muito no passado, muito. E nossa obrigação é colocar a pessoa no seu caminho. Por exemplo, vamos imaginar que eu transtornei um filho ou uma filha numa outra reencarnação. Eu era tão transtornado, tão desequilibrado, que eu provoquei um desequilíbrio no filho e na filha. Isso daí é uma coisa que não é física no sentido, eu não curo e acabou. Eu tenho que trabalhar esse transtorno, eu tenho que fazer com que a pessoa volte a se equilibrar, né? E eu venho para cá, aceito essa menina ou esse menino como filho, mas eles vêm transtornados. Por quê? Porque eles estão psicologicamente abalados, traumatizados por algo que eu fui responsável numa outra reencarnação. Aí a gente não lembra e começa o chororô, né? Ah, mas não é possível. O que que eu fiz para ter um filho dessa forma? O que que eu devo? Por que cargas d'água eu tenho esse karma, né? Será que eu não podia ter um filho equilibrado, um filho bom, um filho sem problemas, né? Porque a gente não lembra. Mas para quem estuda a doutrina sabe que se isso está acontecendo dentro da nossa família é por dois motivos, um ou outro. Ou porque eu aceitei como missão ajudar alguém para que eu me enobrecesse espiritualmente, e normalmente quem aceita como missão não fica choramingando, porque quem aceita como missão já atingiu um patamar evolutivo para compreender que na realidade ele não está sendo punido, que na realidade ele tem um trabalho a ser desenvolvido. Quem normalmente fica transtornado e acaba
chutando o pau da barraca, que acaba, na realidade, não querendo realizar o trabalho que deve fazer, não aceita o que está acontecendo, por exemplo, dentro de casa, normalmente é o culpado que ainda não está sentindo o remorso e que veio para resgatar isso, veio para consertar alguma coisa que foi ele que provocou. É típico, quem se queixa, na realidade, não é evoluído. Quem não está em missão, está provavelmente numa prova e está falhando nessa prova, ou está num resgate e nem o remorso tem a respeito do assunto, né? Então, quando a gente analisa o que acontece dentro das nossas casas, nós temos que olhar dentro desse contexto. Por que isso está acontecendo dentro da minha casa? É uma missão que eu recebi? É uma missão que eu pedi? É uma prova que eu pedi para que eu crescesse e me desenvolvesse? Ou é um resgate? Normalmente a gente lida com vítimas. Normalmente, hein? São poucos que nem esses pais que receberam uma criança que depois desencarnou tragicamente aos 7 anos, num processo de missão. Porque eles foram missão. Eles já tinham perdoado, eles não tinham feito nada para aquele centurião romano, né? Aquele governador romano, né? E esse sim era a missão, né? Tanto que eles construíram em cima da tragédia. O que eles foram fazer? Abriram uma ONG e foram ajudar os outros, foram ajudar o próximo, né? Eu tive uma outra situação também nesse caso eu não conheci no Rio, mas, por exemplo, a associação que trata de crianças com câncer em São Paulo, eu conheci os pais que perderam, né? Perderam uma criança, não se perde, né? Mas o filho morreu, desencarnou de um câncer, e o que eles fizeram? Em vez de ficar desdenhando Deus, acusando Deus, entrar em depressão profunda, coisa e tal, eles construíram em cima e criaram uma das organizações mais pungentes que tratam de crianças com câncer lá em São Paulo, né? Eles construíram em cima de alguma coisa. Por quê? Porque provavelmente ou era uma missão que eles tinham com essa criança, ou era um resgate que eles aceitaram e cumpriram e sofreram com relações, porque a criança que desencarnou com câncer tem um motivo também, né? Pode ter sido o final, aqueles 7 anos, 10 anos de existência que estava programado e tinha que voltar. E seria até injusto se não voltasse, né? Mas isso é uma probabilidade, mas também existe a probabilidade que ela também estava passando por um processo de resgate, né? Um processo de reharmonização. Existem pessoas, crianças, que desencarnam porque seria injusto mantê-las aqui, porque elas já não têm mais motivo para estarem aqui, né? Então, seria uma injustiça permanecer aqui, ao invés de estar numa cidade espiritual como Alvorada Nova, Nosso Lar, ou essas cidades maravilhosas que existem, né? Por isso que é importante a gente estudar a doutrina, porque a gente começa a olhar as coisas sobre outra ótica. Mas, enfim, o que era importante que eu queria falar, e que para mim veio muito claro nessa passagem da leitura, é que se nós estamos passando por um problema dentro de casa, provavelmente quem criou esse problema fomos nós. E nós temos a obrigação de atacar o problema no sentido de resolvê-lo e ajudar aquele que foi colocado dentro do seio familiar. Porque se não o fizermos, nossa dívida vai aumentar, vai duplicar. Se já falhamos uma vez, estaremos falhando uma segunda vez. Seriam 2 falhas. O próximo resgate provavelmente será muito pior. Eu vou. A Vera Kawakami, ela diz que faz 10 anos da morte do João Hélio, esse garotinho. E tem uma pergunta. A Auri perguntou como fica a pessoa que conduziu o veículo dessa encarnação? Ela contraiu um débito kármico? Isso. Eu tenho uma pergunta, eu não sei se as pessoas ouviram, é uma pergunta a respeito das pessoas que acabaram desencarnando, né? Conduziram um carro que desencarnou essa criança de 7 anos, né? Na verdade, obviamente, que eles vão ter um resgate a respeito. Primeiro, porque eles não estavam fazendo coisa certa, né? Isso foi um assalto, foi
na realidade, não sei se era um rapto ou alguma coisa assim, uma tentativa, mas eles já não estavam fazendo o que era correto. Então, haverá o resgate, haverá... eu vou falar em resgate, porque se a pessoa volta para o mundo espiritual, cai a ficha, entra o remorso, aí decide resolver esse assunto e já está consciente de que errou, não necessariamente vai passar por uma expiação, mas vai passar por uma prova para verificar se realmente aprendeu, né? Então, muitas coisas podem acontecer numa próxima reencarnação, mas com certeza, ou vai passar por uma compensação a respeito do que fez, né? Se tirou dinheiro, vai ter que devolver. Se tirou a vida, de alguma forma vai compensar essa vida que foi ceifada, né? Que seja através de uma missão, que seja através de uma prova, que seja através de uma expiação, com certeza existem consequências, e essas consequências serão inversamente proporcionais ao estado de aceitação do erro. Se eu aceito um erro, vem o remorso e eu quero ressarcir, não necessariamente eu tenho que passar pela mesma situação, porque existem muitas formas de se ressarcir os erros, né? Mas para isso já tem que ter a consciência e a aceitação de que houve o erro, né? Por isso que Pedro dizia: o amor apaga a multidão dos pecados. A partir do momento que eu decido ressarcir, eu estou, na realidade, também desenvolvendo esse lado que é pelo amor, né? Então, eu estou ressarcindo pelo amor. Não necessariamente eu tenho que passar pela mesma situação. Mas se eu ficar endurecido, continuar acreditando que estava certo e que eu faria tudo de novo, você vai passar por uma espécie de lei de Talião. Não é lei de Talião, mas é uma espécie no sentido: se pela faca matastes, pela faca perecerás. Mas eu não preciso perecer pela faca se eu matei pela faca e já me conscientizei que errei em matar pela faca. Eu não sei se ficou claro, né? Porque passa a ser um resgate com uma prova, não necessariamente eu preciso desencarnar esfaqueado, e na outra eu preciso passar pela morte, né, pelo desencarne trágico, não necessariamente por uma faca, para aprender como é ruim ser assassinado, entendeu? Então, quando eu aprendi que é ruim ser assassinado, provavelmente eu não vou mais assassinar, né? Então, essa questão da prova, da expiação, das missões, elas têm diferenciações importantes e consequências, obviamente, importantes. Eu vou colocar agora fazer um pequeno intervalo com uma música, né? Que eu acho que vale a pena. É bom viver a trabalhar, sempre a servir junto a você e redimir desdita e dor, a conquistar o eterno amor. Sheila, Sheila, singeleza em flor. Sheila, Sheila,
singeleza em flor, e para sempre eu quero estar ali, sentir o coração, ali entregar a minha mão, na lei sublime da criação. Sheila, Sheila, singeleza em flor. Sheila, Sheila, singeleza em flor. Aí, pessoal, eu vou pedir agora para o manager para abrir uma outra passagem aleatoriamente do Evangelho. Capítulo 28, foi lá atrás, lá na frente, aliás, né? Coleção de preces espíritas, capítulo 28, no item 30, submissão e resignação, né? Quando sofremos uma aflição, se procurarmos a sua causa, encontraremos sempre a nossa própria imprudência, a nossa imprevidência ou alguma ação anterior, né? Tá linkado com o que nós estávamos falando antes, né? Qualquer aflição que a gente esteja passando, se a gente for procurar a causa, provavelmente foi alguma imprudência nossa, por exemplo, nessa encarnação, ou uma imprudência no passado, mas pode ser algo que nós fizemos de errado agora, ou a nossa imprevidência, ou alguma ação anterior que acaba gerando a aflição. Nesses casos, como se vê, temos que atribuí-la, a aflição, a nós mesmos. Nós somos responsáveis pelas nossas aflições. Deus é justo e Deus é Pai. Se estão passando por uma aflição, nós somos responsáveis por essa aflição. Se a causa de uma infelicidade não depende absolutamente de nenhuma de nossas ações, trata-se de uma prova para a existência atual. Tem muito a ver com tudo que nós falamos até agora. Ou, se a causa de uma infelicidade não depende de alguma ação nossa, pode se tratar de uma expiação de falta cometida em existência anterior. E nesse caso, pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, desde que somos sempre punidos naquilo que pecamos. Somos sempre punidos no sentido, acaba acontecendo conosco algo semelhante ao que fizemos, para que a gente aprenda em cima disso, pelas mesmas caminhos, né, pelas mesmas vias em que nós trilhamos no passado um caminho errado, né? Então, nesse sentido. Naquilo que nos aflige, vemos, em geral, apenas o mal presente, né? Algo como nós já tínhamos acabado de falar, né? Aquele filho transtornado, coisa e tal, a gente vê só o mal presente. Porque Deus, eu recebi isso, porque logo na minha família tinha que nascer alguém que, encarnar, né? Alguém que seja assim tão transtornado, com tanta dificuldade, ou tão doente, e assim por diante, né? Então, a gente só vê o mal presente, a gente não analisa o que está acontecendo no passado, o que aconteceu no passado, né? E não as consequências ulteriores e favoráveis que ele pode ter. Pode ser as consequências do nosso crescimento moral no futuro, a partir do presente para o futuro, ou as consequências da reharmonização de algo que é do passado. A gente está aqui passando por uma expiação e vai se reharmonizar com relação a algo que fizemos no passado,
ou espiarmos algo que fizemos no passado, ou então, se é uma prova, é para consolidar um conhecimento já estabelecido. O bem é frequentemente a consequência de um mal passageiro. Como a cura de um doente resulta dos meios dolorosos que se empregam para obtê-la, né? A gente passa pela dor para chegar na cura. Vai fazer uma cirurgia. Cirurgia sempre é dolorosa. Vai tomar um remédio amargo, passar um procedimento amargo. Vai sentir dor, vai passar com febre, vai para uma UTI. Tudo isso, na realidade, são parte dessa dor, né? Mas que é necessário para que a gente chegue à cura. Muitas vezes não é nem cura física, é a cura da alma, né? Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus. Em todos os casos, temos que nos submeter à vontade de Deus. Suportar corajosamente as atribulações da vida, se quisermos que elas nos sejam contadas. Contadas para que tenham algum valor para nós, né? Que sejam bônus horas, alguma coisa assim, né? Estou brincando com bônus horas, mas eu acho que a maioria entendeu o que eu quis dizer. E que se apliquem a nós essas palavras do Cristo. Bem-aventurados os que sofrem, né? Isso aqui tem tudo a ver com o que nós estávamos falando antes. E, aliás, enquanto eu estava ouvindo o Neide cantando esse hino maravilhoso da Sheila, né? Eu estava pensando nisso, que eu queria desenvolver mais ainda o tema da primeira parte, né? E para que deixasse consolidado, primeiro, aquilo que eu quis dizer, e segundo, ficasse consolidado, na realidade, o que o Evangelho quis nos trazer. Eu vou começar realmente do zero. Eu estou numa outra reencarnação, e nessa reencarnação, eu cometi atrocidades. Eu era um assassino, coisa e tal, e vou lá, matava pessoas, às vezes poderia até ter sido pago para fazer isso, né? Era esses pistoleiros aí que são pagos para matar e assim por diante. Desencarno. Eu posso desencarnar em duas situações. De duas situações. Eu posso já estar arrependido do que fiz, ou continuar acreditando que eu fiz certo, que eu não estava errado, que eu devia continuar da mesma forma. Você vai para o mundo espiritual. No mundo espiritual, você vai primeiro passar pela a sua temporada em alguma região tenebrosa, para que você reavalie os seus conceitos, né? Reavalie os seus conceitos. Se você assumir que está, por exemplo, está no umbral, vamos imaginar que está no umbral, e você assumir que estava errado, depois de 80 anos no umbral, de tanto sofrimento, aí cai a ficha, o orgulho cede o orgulho, e você chega à conclusão que realmente você errou, né? Aí você pede a Deus perdão, pede a Deus uma oportunidade para se regenerar, coisa e tal. Quem aparece? Aquele senhor simpático de luz do teu lado, Clarencio, e ele veio te buscar. Claro que não é o Clarencio, mas é alguém que veio te resgatar. Por quê? Porque você já estava no ponto certo para começar um caminho de volta, né? Aí você vai para uma colônia espiritual, um posto espiritual, e vai ser ajudado, vai começar a estudar, fazer uma interpretação dos erros que você cometeu, e você vai começar a se fortalecer nas novas crenças, vai se fortalecer nos novos valores, aí você chega um dia e fala assim, está na hora de eu provar que realmente eu aprendi, né? E está na hora também de eu resgatar minhas dívidas, né? Aí você pede para reencarnar, é um exemplo, pode ter vários tipos, né, de exemplos, mas esse é um exemplo, eu peço para reencarnar e vou pedir para ter 5 filhos. Esses 5 filhos foram 5 pessoas que eu assassinei na reencarnação passada. É uma forma de reharmonização. Se eu tirei a vida, eu tirei as oportunidades
que essas 5 pessoas tinham na reencarnação passada de evoluírem em todos os sentidos, evoluírem do seu ponto de vista intelectual e evoluírem do seu ponto de vista espiritual. Eu agora vou tomar essas 5 pessoas que eu prejudiquei, que eu tirei a possibilidade do crescimento, tirei a vida, tirei a possibilidade do crescimento, e que eles podem estar com mágoa de mim, podem ter muito ódio de mim, para que eu devolva a vida que eu tirei. Não no sentido só físico, até no sentido físico, porque vão reencarnar através de você, né? Mas eles vão também receber de volta, de alguma forma, uma compensação à vida que eu tirei, certo? Então, eu já estou num ponto em que eu estou pagando minha dívida, mas já não é uma expiação. Eu não preciso desencarnar assassinado, porque eu já aprendi que assassinar não é bom, tá? Existem vários exemplos, estou dando um exemplo, né? Aí eu vou pedir para reencarnar e vou aceitar os 5 filhos. Obviamente que nem todos eles me perdoaram. Vai ser, provavelmente, um inferno dentro de casa, né? Porque eles, embora não lembrem, eles não vão ter simpatia por você. E vão fazer de tudo para... De tudo não, mas eles não vão deixar muito claro que eles não simpatizem, né? Quando você já tem uma consciência, mesmo que você não lembre, de que, na realidade, a falta é tua, a falta foi cometida por você, você vai aceitar esse karma e vai procurar fazer o melhor possível, né? Agora, se você se revolta, se você não é submisso à lei de Deus, ou seja, não aceitou passar pelo que decide a lei de Deus, você vai se revoltar, começar a xingar Deus, vai abandonar os filhos, vai desandar tudo de novo. Por isso que é importante nós sermos submissos, porque é uma questão racional. Eu não estou sendo punido por uma aflição que eu estou passando, como essa. Eu estou resgatando, e provavelmente fui eu que pedi esse resgate, né? E vamos levar num caso de outra forma. A pessoa desencarnou, tinha assassinado várias pessoas, e não quer, realmente não quer aceitar que estava errado. E se for necessário, faz tudo de novo. Ele nem é resgatado para ir para uma cidade espiritual. Ele já é reencarnado, mais ou menos da região que está. Existem espíritos que são reencarnados da região que se encontram. Então, lá no umbral, chega a hora que precisa reencarnar, porque do jeito que vai ficar eternamente daquele jeito e não vai chegar a lugar nenhum. Então, eles não têm consciência do erro e não aceitam que estão errados. Esse provavelmente vai ter que passar pelo olho por olho, dente por dente. Não no sentido da lei de Talião, mas como é que eu vou aprender a valorizar a vida de alguém? Como é que eu vou aprender a não matar? Passando pela experiência. Porque se eu passar uma vez, 2 vezes, 3 vezes por experiência, tem uma hora que eu vou me encher, né? Fala, pô, não é bom para mim, não deve ser bom para os outros também. E vou aprender que não se faz. Aí é uma expiação, realmente. Essa é a diferença que eu queria fazer, deixar muito claro entre aquele que já aceita o erro e vai passar por uma prova, vai passar pelo resgate, mas ele está fazendo o resgate para o quê? Para pagar no sentido, devolver o que tirou, daquele que vai expiar, porque ele não quer aceitar que está errado, né? Então, vamos levar para um outro exemplo. Estamos em casa e nós temos um filho totalmente transtornado. Já que eu fiz 2 lives essa semana, nesses últimos 7 dias, que falavam sobre suicídio, e nós temos muitos casos de suicídio sendo relatados com jovens, crianças, tem crianças de 5 anos de idade que estão nas estatísticas do boletim epidemiológico de suicídio do Ministério da Saúde aqui do Brasil. 5 anos. 5 anos, né? Então, nós temos muito caso. E está crescendo entre os jovens 2 vezes mais rápido, está crescendo as taxas do que a média populacional. No sentido, se o suicídio está crescendo 20% a cada 10 anos, entre jovens está chegando
em algumas faixas etárias, a 65%, em 15 anos. Eu falei 10, mas 15 anos. Por que isso está acontecendo? Porque, na realidade, esses jovens, essas crianças, muitos deles vêm transtornados, já estão trazendo problemas reencarnatórios, muitos graves. Se isso, obviamente, que esse transtorno se resolve, vai aparecer dentro de uma família. Por que cargas d'água, então, aconteceu dentro da sua família? Porque alguém tem a predisposição da ideação suicida com 10 anos, 12 anos, 15 anos de idade. Pode ser um espírito que tem uma fraqueza espiritual, pode ser alguém que tem um transtorno de ordem de personalidade, um transtorno de ordem mental grave, né? E pode ser, quando eu falei fraqueza espiritual, porque tem aqueles que realmente não querem enfrentar a vida. E tem aqueles que se desequilibraram nesse momento, ou seja, nessa reencarnação, devido a um trauma muito forte e não conseguiram segurar a onda, né? Agora, por que foi na minha família? Por que foi dentro da minha casa? Pode ser que eu tenha aceito como missão, já que eu já tenho o entendimento de recebê-lo para ajudá-lo. Mas na esmagadora maioria das vezes, eu sou o responsável por esse transtorno que essa criança ou esse jovem tem. Eu sou o responsável. Eu posso tê-lo transtornado. Eu posso tê-lo levado ao suicídio em outras reencarnações. Eu posso ter feito a vida dele um grande inferno ao ponto de ele estar nessas condições mentais agora. Porque senão não seria justo. Deus não seria justo. Se está na minha casa, ou é porque eu pedi, como missão ou como prova, ou porque eu tenho que consertar algo que eu fiz no passado. Senão não seria justo. Quem não deve, não deve temer realmente, porque não vai acontecer nada. Se eu ajo corretamente, eu não vou ter que passar por situações em que eu não tenho mais nada para aprender. Se eu já aprendi, para que eu vou passar por uma situação? A vida é assim. Quando vem uma lição e a gente aprende essa lição, a página vira. Vem uma outra página. É a mesma história. Você está no 4º ano do grau médio, aí, 1º grau, e passou de ano, não precisa voltar ao banco escolar. Você não vai rever as matérias que você acabou de ver. Você vai ver novas matérias. A vida é assim. Quando a gente está passando por uma aflição, a gente está passando por uma dificuldade, é que nós temos que aprender alguma coisa com ela. E se não aprendermos, a página volta. A página volta. E vai voltar o tempo todo. Só que cada vez numa condição um pouco mais dura, para fazer com que a gente acorde. Se a gente não acorda por bem, com um beijinho de manhã cedo, no dia seguinte vai ser uma sacudida no braço. E se continuar não querendo acordar por bem, nem com sacudidinha, vai ter uma hora que vai ter um copo d'água em cima do teu rosto. Por quê? Porque a vida quer que você acorde. A vida está buscando que você encontre a sua felicidade. E a sua felicidade chega no dia que você está em harmonia com tudo e com todos. Então, se a gente enfrenta um problema sério dentro de casa, é muito provável que o responsável somos nós mesmos. Ou a gente aceita a tarefa de consertar, ou vai ser muitas outras coisas que vamos ter que consertar posteriormente. Tem algumas perguntas. A Rosineire, ela fez uma observação que eu também acho que é um aprendizado. Ela pôs: eu moro sozinha, não tive filhos, muitas vezes me sinto muito sozinha e sofro por isso. Um aprendizado talvez até para valorizar, talvez, né? E depois uma outra que: qual é o critério que é utilizado para os resgatados do umbral, que vão para determinadas colônias ou posto de socorro em detrimento de outras? Entender. Bom, o fato de, respondendo uma das perguntas que foi feita, o fato de não ter sido casada, não ter filhos e viver sozinho e sentir sozinho, muitas vezes são provas ou experiências que a gente pede, né?
E muitas vezes são provocadas aqui mesmo. Não é que estava previsto isso no programa reencarnatório. Então, tem muitos fatos por detrás disso. Pode ter sido uma solicitação reencarnatória, por exemplo, para que você se dedique com mais intensidade em alguma outra coisa. Vou dar um exemplo, não quer dizer que seja seu caso, mas vou dar um exemplo, né? Vem aquela senhora que vai cuidar de uma creche espírita. É muito comum a gente ver que não é casada, né? Quantas senhoras que fizeram um trabalho missionário dentro do espiritismo e não se casaram, e pediram para não se casar porque elas teriam dificuldade em realizar esse trabalho. Assim como o homem, o Chico, vamos usar o Chico. O Chico não se casou, certo? E provavelmente o casamento, claro que ele teria todo o suporte da esposa, isso aqui e outro, mas não era visto o casamento no programa reencarnatório do Chico, porque ele tinha que se concentrar na humanidade. E mesmo assim, ele pegou um filho, mesmo assim, ele ajudou muita gente, né? Então, pode ser um exemplo desse. Existe um caráter missionário, e para que a gente se foque totalmente nesse caráter missionário, então eu não vou me casar. Então, a gente pode ver dessa forma. Ou então, desprezou a família em outras reencarnações, e agora está passando pela falta da família, justamente para valorizar como é legal, como é importante estar dentro de uma família, né? Mas eu quis mostrar os dois exemplos, né? Porque a gente tem sempre a tendência de olhar o lado feio. A gente achar, não, que é karmático. O espírito adora, né? Eu estou espiando, eu estou passando por provas. Não, pode ser uma necessidade reencarnatória, uma solicitação. E pode ter sido provocado nessa reencarnação, e não necessariamente pela pessoa que está sozinha, pode ter sido provocado por outra pessoa que deveria estar junto e tomar a decisão de não seguir o programa reencarnatório. Aí ficam dois, né? Ficam dois chupando o dedo. Aí foi uma decisão de um, né? Então tem muitos aspectos. Eu citei três por causa do tempo, mas poderíamos falar muito a esse respeito. Então, é muito perigoso generalizações. E a outra pergunta... Quando você está no umbral, você é resgatado, né? O que determina que vai para um lugar ou para outro, vai para uma colônia ou um posto de socorro? Qual é o critério? Estou no umbral. O que determina eu ir para uma colônia, para um posto-socorro, ou reencarnar diretamente? Que não tem jeito. Depende de agravantes e atenuantes. Por que eu fui para o umbral? Qual é o motivo de ter sido umbral? Eu citei antes o caso, eu continuo achando que eu estou certo, eu vou ser o bambambam lá no umbral, ou vou me ajuntar com um bando de trevosos, não vou ser o chefão dos trevosos, mas vou ser o pau-mandado que vai fazer tudo o que eles pedirem. Porque, no fundo, eu gosto disso, né? Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, certo? Para que ele vai numa colônia espiritual? Ele não tem, ele não caiu a ficha. Então, ele vai, provavelmente, num processo reencarnatório, para que ele acorde aqui na Terra, através da dor. Já que ele não acordou lá, ele vem para cá. E não é uma punição, é uma oportunidade de crescimento. Agora, eu estou no umbral, vamos pegar o exemplo do André Luiz. O André Luiz, ele era uma pessoa ruim, é o personagem André Luiz, hein? Personagem. Ninguém me tira da cabeça que aquilo é um personagem que o André Luiz criou, né? O personagem era uma pessoa que era muito egoísta, uma pessoa muito ligada a si mesmo, não fazia o bem, às vezes fazia por gozação, né? Quando alguns clientes que ele não recebeu dinheiro porque eram pobres, coisa e tal, e que valeram alguma coisa. Mas era uma pessoa que se suicidou inconscientemente. Então não era uma pessoa ruim. Esse personagem não era uma pessoa ruim, mas uma pessoa que não tinha acordado ainda, né? Não tinha acordado para Deus, não tinha acordado para o amor ao próximo, né? Era uma pessoa muito ligada a si mesmo, muito egocêntrica, que acabou desencarnando. O personagem André Luiz acabou por suicídio inconsciente. A partir do momento em que ele se conscientizou
que estava errado, ele não se conscientizou que ele tinha se suicidado inconscientemente, mas ele se prostou, ele aceitou a submissão aos desígnios de Deus. Ele pede a Deus desesperadamente que seja acolhido. Ou seja, tinha quebrado o orgulho dele. O umbral quebrou todos os ossos, alegoricamente, e ele aceitou a submissão a Deus. Por isso que eu brinquei com a história do Clarencio, que aparece aquele velhinho simpático, né? Ele viu a luz, né? E estava lá o velhinho simpático, e o André até pergunta, mas por que não veio antes? Ah, mas eu estava aqui, estava no sentido, eu vim te visitar muitas vezes, mas você não estava pronto, você ainda não tinha quebrado o seu orgulho. Ele não fala isso, mas essa é a lição. Você não tinha amadurecido, criado a humildade suficiente para aceitar a Deus e aceitar as leis de Deus, né? Então, agora que você aceitou, eu vou te levar. E levou para onde? Para o nosso lar, certo? Eu levou para o nosso lar. Então, tem uma gama muito grande entre esses extremos, né? Uma gama muito grande entre esses extremos. E isso faz com que alguns nem sejam recolhidos, porque não vai adiantar nada, né? Então reencarna direto, porque não vai perder tempo. Vai perder tempo das pessoas que estão, inclusive, no posto espiritual e colônia espiritual, porque não há o que fazer. Não tem pessoas que a gente quer ajudar, mas a única forma de ajudar é deixar quebrar a cabeça, né? Quantas pessoas a gente quer ajudar, mas elas não querem ser ajudadas. Então, isso acontece dentro de casa, né? Dentro das famílias. O único jeito dela aprender é quebrando a cabeça. Então, essas pessoas, eu não vou... O que eu vou fazer? Eu vou tratá-las bem, vou ser amoroso, vou continuar dando alguns conselhos, mas, infelizmente, eu vou ter que... A única coisa que realmente posso fazer é pedir a Deus que eu proteja, né? Então, esses reencarnam direto. E alguns nem têm condições de reencarnarem, hein? Tem espíritos que nem conseguem reencarnar, que nem se cogita mais a reencarnação. Esses são aqueles que vão ser migrados para mundos primitivos. Ou, nesse ínterim de 500, 400 anos que nós ainda temos pela frente até entrar o mundo de regeneração, vamos esperar que caia a ficha, porque a gente não pode perder a esperança, né? Talvez hoje seja recalcitrante, hoje não queira aceitar, mas daqui a 50 anos, por um motivo qualquer, depois de tanto sofrimento, cai a ficha, vem a humildade, aceita o erro, e aí pode ser resgatado. Então, o que determina é o grau de consciência do erro cometido e a vontade de se submeter às leis de Deus, né? A partir do momento em que eu sou submisso à lei de Deus, eu começo a ter uma vida mais harmoniosa e menos necessidade de aflição, porque a dor e a aflição é aquele cutucão que faz com que a gente acorde. Então, a dor é a maneira como nos levam a estudar. Quando você estuda sozinho, você não precisa de professor, você não precisa de ninguém te cutucando. Claro que você vai precisar de professor. Então, você não precisa crescer pela dor. Tanto que o dia que nós formos suficientemente maduros psicologicamente e maduros como espíritos, nós não vamos reencarnar mais, porque não vai ser necessária a reencarnação, que é um processo de dor, é um processo de sofrimento, é um processo de dificuldade. Eu não vou precisar, por quê? Porque eu já, como espírito, já assumi caminhar sozinho. Então, não preciso ninguém ficar me cutucando para acordar às 7 da manhã e começar a estudar ou a trabalhar, né? Então, é bem amplo. Eu passei alguns minutos antes do horário, mas eu achei bastante interessante as perguntas e agradeço as perguntas e estamos sempre dispostos a respondê-las aqui. E vamos fazer uma Ave Maria, agradecendo a oportunidade do aprendizado para todos nós, reiterando, né, ratificando de que os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então, vamos fechar os olhos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Fiquem com Deus, uma excelente semana, e eu quero vê-los todos no drive-thru amanhã ou no sábado. Boa noite.